Olá, meus amigos da Diário do Brasil TV Prevê. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, diretamente dos nossos estúdios no Jardim Ferraz, na nossa gloriosa Bauru. Bem, hoje nós estamos trazendo para vocês um jogador que mora em Bauru, um ex-jogador que mora em Bauru. Hoje foi jogador, treinador, e deu muitas alegrias para muitos torcedores, né? E deu tristeza para outros, porque ele jogava muito, hein? Então o adversário acaba realmente sentindo a coisa. Ele chegou no Noroeste, treinou acho que um tempo no Noroeste, mas antes que assinasse contrato, já foi levado para jogar num time grande, no Santos, né? E depois ficou um tempo lá e aí aí jogou em outros clubes, né? Chegou a jogar na despedida do Pelé, né? Foi um dos jogadores escolhidos pelo Pelé, né? Para jogar na despedida do Pelé. Eu estou falando do Fernando, um zagueiro central que jogava muito. Hoje você fala em zagueiros, né? E o zagueirão o Fernando era o xerifão da defesa dos clubes por onde ele passou. Fernando, boa tarde. Boa tarde a você, aos espectadores. É uma oportunidade de a gente falar de futebol, aquilo que a gente gosta e sabemos, porque vivemos a vida do futebol, vivi até outro dia como técnico. Hoje eu estou um pouco dando um tempo, mas já pretendo voltar a trabalhar logo em seguida. Fernando, o torcedor de Bauru, né, os mais antigos lembram, né, da sua passagem relâmpago pelo Norte. Só treinou, acabou nem jogando, né, porque o Santos te puxou logo, né. Naquele tempo não tinha empresário, naquele tempo eu tinha que correr atrás, né. Na realidade não existia quase empresário. Assim, eu trabalhei na Antártica, joguei no Arca, onde ali o Açaí era o campo. Walter Costa, falecido Walter Costa, era grande diretor. Walter Costa, E acabei, era diretor do clube lá. E acabei sendo levado pelo meu primo, junto com o Lelo, fazer um teste no Noroeste. Sim. Mas acabei não ficando, eu era menino, inexperiente, né? O Lelo ficou. O Lelo acabou ficando. Jogou era o Marco Antônio, outro zagueiro, né? Lelo Eu era Marco menino Antônio. de tudo. Dois grandes zagueiros, né? Dois grandes zagueiros. Eu era menino de tudo. Então, aí eu fiquei trabalhando na Antártica mais um pouco. E na realidade fomos campeão amadores de 72, né? E aí o Walter Lisboa foi trabalhar em Andradina e acabou levando eu do Arca, o Tim do Independente, o Celão do Ar de Progresso. Sim. Apresentou a gente lá, nós profissionalizamos, jogamos. O Walter que se levou, o Walter Lisboa. E ele Walter Lisboa já é empresário. Sim, na época ele levou a gente, não sei se foi como empresário, mas levou porque ele ia trabalhar lá, ele ia trabalhar também na rádio. Trabalhou na rádio Urubum Pugá de Andradina. Lisboa foi pra rua. Aí na realidade, a gente jogou um campeonato e logo o Walter veio embora, a gente ficou com passe preso, porque na época assinava o profissional. Lá em Andradina. Lá em Andradina, e o time não fez uma boa campanha nos últimos jogos. E aí a gente acabou ficando com passe preso e desconhecido. E não tinha time para onde ir? Não tinha para onde ir porque não tinha disputando. Empresário, não estava disputando, e aí eu peguei minha malinha. O passe preso, voltar a dizer, a gente gosta de esclarecer para o torcedor jovem, as pessoas que não sabiam. Hoje não. Hoje você assina contrato por 4 anos, acabou, vaza. Entendeu? Você assina com quem você quiser. Esses grandes jogadores ficam muito tempo num clube só lá na Europa, porque antes de acabar o contrato, o time já faz outro. Os milhõezinhos aí, eu estava vendo que o Neymar, acho que assinou aí parece que é 58 milhões de euros por temporada, né? Então, vai dar aí cerca de 60 milhões. 5 vezes 6, 300 milhões por É dinheiro para 10 gerações. Nossa, é muita grana. E naquele tempo não é assim, aquele tempo é o passe. Se você pertencesse ao Noroeste, por exemplo, e o presidente não gostasse de você, o presidente não deixava você jogar, não vai jogar. E também não vou vender, vai ficar aí. Você ficava naquele clube a vida inteira. Era o passe era deles. Era a lei da escravidão. E aí a Lei Pelé depois abrandou isso aí. Foi realmente um ponto importante da Lei Pelé. Aí agora continuou. Então, aí na realidade o passe ficou preso, porque também assinando o primeiro contrato profissional ficava preso no clube, foi o primeiro. E aí a gente veio embora,
E eu peguei minha malinha e fazer teste por aí, sozinho. Sim. Tomei coragem, não disse, empresário, a gente perdeu... Como é que você chegava? Na cara dura? Na cara dura para treinar, pedia para treinar. Tanto é que eu fui treinar no Progresso Santista. Peguei minha malinha, desci, atravessei lá... Você falou, jogava na Andradina? Fui lá na Progresso Santista e deixaram eu treinar. Voltei, sentei na rodoviária, comi um sanduba de pão com mortadela e vim embora para Agudos. Daí Foi no Progresso Santista? E aí daí 15 dias eu fui pro comercial. Eu joguei 1 ano e meio no comercial. Aí no comercial você foi do mesmo jeito, com a malinha. Mas aí foi um amigo que levou também, tinha um rapaz que levou o Zé Carlos pro Palmeiras, e ele me apresentou no comercial, mas não me conhecia também. Sim. E aí sobre o Santos lá ainda, eu voltei, e daí 1 ano e meio eu estava jogando no Santos, em frente à Portuguesa, onde eu fui daí um ano e meio atrás, fazer teste, não deixaram eu nem treinar. Jogando no Santos? Fui jogar no Santos. Jogou algum jogo contra a Portuguesa? Depois? Sim, joguei, mas eu tô dizendo isso depois que passou, porque eu nunca falei isso para ninguém. Mas você também devia falar para os caras, acabar com o jogo, falar, vim treinar aqui, vocês não me deixaram. Não, na realidade, aí eu joguei no comercial, fiz 2 bons campeonatos paulistinha, 2 paulistão, né? E aí as outras equipes grandes também me queriam. Na época, o São Paulo, Corinthians, o Palmeiras. E acabei indo para o Santos emprestado 5 meses, que é o time que eu torcia desde garoto. Né? Mas não escolhi para ir. É que o seu Alfredinho Sampaio chegou de uma viagem de Santos, eu estava jogando comercial. Sim. E falou, passa na minha casa, eu tenho um presente para te dar. O seu Alfredinho Sampaio falou, não estou fazendo aniversário, né? Foi por causa do tio, eu chamava ele de tio, inclusive. Aí ele falou, 8 horas eu vou te dar o presente. Aí tocou o telefone e falou, conversa com o jogador, ele está aqui, era o Cleiton Bittencourt, vice-presidente do Santos. Sim. O Alfredo esteve aqui ontem à noite no jogo, o Zé Carlos machucou o joelho, naquela época machucava o joelho, o cara ficava 30, 40 dias engessado. Isso. Não é igual hoje, já faz cirurgia em seguida. E eles me pediram para indicar um lateral para jogar no lugar do Zé, mas para estrear sábado, isso era numa quinta-feira. E aí... Você estava onde? Eu estava no comercial. E aí eu fui para casa do seu Alfredo, e aí eu já conversei com o vice-presidente, ele só fala com vice-presidente do Santos, que ligou na casa do Alfredo. Sim. Aí acertou comigo, falou quanto que eu ganhava. Aí para sair do comercial eles não existiam? Não, então, aí falou, nós vamos trazer te emprestado 6 meses, com passe estipulado, depois se você for bem aqui a gente compra. Passe estipulado naquele tempo que o passe, então você emprestava um jogador. Isso aí foi o grande erro do Corinthians quando pegou 4 do Mojimirim, e o Rivaldo veio emprestado, mas não estipulou no contrato. Quando você faz um empréstimo, estipula lá que se o time que emprestou o jogador quiser ficar com ele, paga 2, 5, 10, 20 milhões. Se não estipulou o passe, o cara pode pedir 10 trilhão, pede quanto ele quer. Naquela época, a lei do passe era assim. O comercial, me lembro, estipulou o passe para o Santos de 250 mil no final do empréstimo. Se quisesse comprar. Isso. E aí o Santos, realmente eu cheguei, estreiei no sábado e não saí mais do time. Foi uma fase de transição, Pelé para outra, mas ainda eu cheguei a jogar com o Edu, Brecha, Clodoaldo, esse pessoal todo daquela época. Léo Oliveira. E aí, no caso, quando terminou o empréstimo, o Santos deu o Jader, na minha transação, o Wilson Campos, o ponta direita, o Wilson Campos, o lateral que era do Guarani e foi para o Santos. E reemprestou o Deodoro e deu mais 150 mil em dinheiro e me comprou em definitivo do comercial, onde eu já fiquei no Santos no ano seguinte, definitivo mais 4 anos. Sim, aí fizeram o acordo e aquele tempo tem uns 15%? Não deu porque também a lei dizia o seguinte, o jogador para ganhar os 15% tinha que ter 3 anos de clube. 3 anos de clube. Eu tinha 1 ano e meio de comercial só. Já perdi dinheiro aí na primeira saída. Só para explicar também para a garotada aí, aquele tempo tinha uns 15%. Então o jogador quando... lei do passe, né? 3 anos de clube, passou isso aí, vendeu, por aquilo que vendeu, 15%, o time que vendeu tem que dar para o jogador. Se vendeu por 1 milhão, dá 150 mil. Se vendeu por 10 milhões, 1,5 milhão, entendeu? E agora acabou esse negócio dos 15%, porque tem um prazo, né? O jogador não tem mais passe. Terminou o contrato, ele vai embora. Na realidade, tem muita gente que, até outro dia ele estava vivo, o presidente do clube não gosta do Pelé, porque ele fez a lei do passe. E aí os caras tinham até bronca, mas vai fazer o quê? O maior jogador de futebol do mundo. Sim. O maior de todos os anos. Não vai existir outro igual, porque eu joguei... Não, ele quebrou a lei do passe, tirou a lei do passe. Eu joguei contra e a favor, eu sei. E convivi com ele, treinamentos, ele ia treinar na Vila mesmo, depois que tinha parado, ele treinava com a gente. Não vai existir outro igual. Então, nunca mais. Ele fez isso por bem da classe, né? Sim, para defender os jogadores.
Ele fez porque ele sentiu na pele, né, como era, né? Porque ele só jogou no Santos, no Brasil, né? Jogou no Santos, depois foi pro Cosmos, né? Depois foi pro Cosmos nos Estados Unidos. Mas fez a despedida lá, onde que eu disse que eu joguei contra o Favor Pelé num jogo só, que eu sou um dos jogadores do mundo que joguei a despedida dele. Você jogou na seleção do mundo? Não, assim. E o Santos foi convidado para fazer o jogo. Contra o Cosmos. Cosmos e Santos. O Cosmos era um time de seleção do mundo. Beckenbauer, Nesk, Chinaga, Carlos Alberto, Pelé. E eu joguei pelo Santos. Mas só que como ele jogou, os dois clubes que ele tinha jogado, ele jogou o primeiro tempo para o Cosmos contra nós. E o segundo tempo ele botou nossa camisa e jogou para nós contra o Cosmos no mesmo jogo. No Santos. Então eu joguei contra e a favor numa partida só. No Pelé. E você jogou então contra Beckenbauer, Chinaga, Beckenbauer, o Carlos Alberto estava na época, né? O Mifflin, aquele meio. O Carlos Alberto Torres, que era o lateral que foi capitão da seleção brasileira. Na realidade, o Cosmos tinha um time de seleção do mundo, eles contratavam os melhores. 77. O jogo a despedida, outubro de 77. Ele despediu do Brasil aqui em 74, no jogo contra a Ponte Preta, né? Isso, na aqui Vila no Belmiro. Brasil, Aí despedido do Santos, aí ele foi pro Cosmos. E lá que ele ganhou dinheiro, né? Ganhou mais do que aqui, né? Muito mais. Ele ganhou em 3 anos lá, mais do que ganhou a vida inteira aqui. E vou falar mais. O Pelé, em 1970, pela seleção, ele foi o craque do Mundial de 70. Fez gol, deu título para o Brasil, foi campeão do mundo, voltou com festa e tudo. Sabe quanto o Pelé ganhou no ano inteiro de 1970? O ano famoso que o Brasil foi campeão do mundo e ele arrebentando. $300 mil. Ele ganhou $300 mil. Já falei isso aqui na televisão. Já. $300 mil ele ganhou no ano inteiro. $300 mil, você pega o dólar, está 4,5. Quase 5. Né? Vamos por 5. Dá $1,5 milhão. Pelé ganhou $1,5 milhão no ano de 70. $1,5 milhão o Cristiano Ronaldo e o Neymar ganham no dia. No dia, olha lá. Só que Pelé ganhou mais dinheiro também em propagandas, né? Mas ele também ganha. Por causa do garoto propaganda, por tudo que ele fez. Sim, mas o Neymar também ganha, não é só do time. O Neymar ganha de propaganda, o Cristiano Ronaldo ganha de propaganda, o Messi ganha de propaganda. Sim. Então, eu falei jogando futebol. Jogando. O que esses caras ganham hoje num dia, o Pelé ganhou no ano, coitado. Então o Pelé não era assim. Agora, quando ele foi pro Cosmos, aí ele ganhou dinheiro. Ele fez realmente um ótimo contrato. Bom, né? Porque lá os americanos, para a garotada saber. Porque também os jogadores da época que jogavam no Cosmos eram acionistas. Do clube. Eles ganhavam as ações também, né? Do clube, exatamente. E quando ele foi para o Cosmos, o Cosmos estava começando. Os Estados Unidos não tinha futebol. Lá era o futebol americano, basquete, né? Nós jogávamos uma bola, depois da despedida, fomos fazer apresentação de futebol no ginásio. Você rolava a bola para o menino, ao invés dele chutar, ele pegava e jogava na cesta. Dava bronca. Tempo bom. Mas vamos dar mais uma. Quando você saiu do comercial, foi para o Santos? Para o Santos emprestado, e depois fiquei mais 4 anos, né? Aí com o passe, quando o Santos comprou. Fiquei em definitivo 4 anos. No Santos você ganhou o quê? Que título? Campeão paulista 7 e 8, né? Contra quem? Contra o São Paulo. Aquele time Nilton do Batata, os meninos da Vila lá, eu era um jogador que tinha ficado do time anterior, mas joguei, né? Isso. E fui campeão também. Nilton Batata, Juari e João Paulo. Nossa. Clodoaldo, Ailton Lira e Pita, o meio campo. Nossa. Nelson Batista já estava lá embaixo, né? O lateral de São Paulo, o Gilberto, eu, Joãozinho, o Neto, era o outro zagueiro que jogava também. Mas assim, um time bom, porque nós abraçamos os meninos que subiram. Na verdade, naquele campeonato era o Vitor que veio do Cruzeiro emprestado, né? Só que a final jogou o Flávio, que era o terceiro goleiro. Por quê? Porque o Vitor foi expulso, machucou no outro jogo, e o segundo goleiro também, não sei se teve uma contusão na época, não me recordo qual que era, e acabou jogando o Flávio no último jogo. E jogou? Jogou. Jogou muito? Jogou. Era um goleiro regular, mas tinha tamanho, né? E a gente saiu perdendo o jogo de 1-0, virou, o Neca fez 2-0, mas jogava pelo empate na prorrogação. Aí na prorrogação, a gente depois dos 30 minutos nem mais correu, falou, nós vamos correr atrás de 2 gols, sendo que a gente pode empatar a prorrogação pelos resultados anteriores, né? Então vamos deixar para a prorrogação. Bom, aí na prorrogação o bicho pegou, para o São Paulo precisava ganhar. Começaram a descansar, aí foi até meio chato. Na prorrogação você jogava pelo empate. Aí empatamos 0-0, tivemos chance de ganhar o jogo, tudo, mas foi
um jogo muito bom, um jogo bem corrido, principalmente na prorrogação, né? Mas aí com o Santos mesmo eu fui campeão num torneio no México, outro no Chile, o torneio da Bahia, torneios internacionais, menos esse de Salvador, né? Mas esses torneios o Santos sempre disputava, a gente excursionava, fazia 20, 15 jogos fora. Mesmo sem o Pelé? O mesmo sem Pelé, E outra, chegava, a primeira coisa que os caras perguntavam era dele, né? Do Pelé, verdade. E como foi? Teve um jogo em Salvador que o governador pediu pro Pelé, como é que foi aquela história lá? Então, a gente... O Pelé joga, o Pelé não eu estava emprestado, foi os primeiros 6 meses de Santos. Então, isso aí, Pelé não estava jogando. O Pelé foi só com a delegação. Pelé foi com a gente, convidado como chefe de delegação do Santos. Sim. A gente ia ficar 30 dias lá. Pelé tinha parado. E aí a gente, com Pelé, com a gente, chefe de delegação, estava Atlético Mineiro, Vasco, Bahia, Figueirense, Vitória e Santos, um hexagonal. Sim. Nós somos campeão e decidimos com o Atlético no final desse torneio. E aí, como as rendas estavam dando baixo, que estava tendo final de Campeonato Brasileiro, o governador da Bahia convidou o Pelé se ele jogar meio tempo contra o Bahia para o Santos, pelo menos meio tempo. E ele aceitou. Aí jogou o primeiro tempo para nós contra o Bahia. O estádio deu 10 vezes mais de renda, né, com o Pelé jogando. E foi um dos melhores jogadores em campo para o meio tempo que ele jogou. Até teve uma coisa engraçada que os jogadores da época, porque o Pelé, depois vamos ficar sabendo por quê, que eu vou falar que ele pediu 20% da renda, se ele jogasse. Mas os jogadores da semana, nós estávamos no hotel que tinha Sônia Braga, saiu com o Mauro Mendonça, filmando o Dona Flor, seus dois maridos, que era a primeira versão, estávamos no mesmo hotel. Flor e seus dois E então, aí, tudo primeiro Pelé junto, você imagina. Aí o Pelé pediu esse tanto da renda e os jogadores já meteram o pau nele na piscina durante a semana, quando ele não estava perto. O que ele quer? Tá rico, quer dinheiro. Só que aí nós ganhamos de 1-0 e viemos embora. E o Pelé ficou para pegar os 20% da renda dele. Aí nós estávamos jantando, acabamos de jantar, o Santos passou pagando, como se fosse hoje, 1.200 cruzeiros de bicho pelo jogo, que nós ganhamos de 1-0. Seria quanto hoje? 1.200 cruzeiros. R$1.200, né? E aí, na hora que estava acabando de pagar, chegou o Pelé com uma caixa. Aí todo mundo olhou, ele falou assim pro Clodoaldo, Corró, que era o capitão do time, né? Quantos o Santos deu de bicho para cada um? 1.200. Ele enfiou a mão na caixa, deu 1.200 para cada um e pegou o resto do dinheiro, doou no lar das crianças pobres. Aí a gente olhava os caras e falava assim, pô, eu que era o moleque do time, que estava o primeiro ano, não ia falar mal do Pelé. Aí os caras, e agora? Você não vai falar que o cara é isso, o cara é aquilo? Estava pensando na gente. Foi uma passagem engraçada que eu guardo isso para mim, sempre conto para as pessoas, porque falar de Pelé dá ibope, né? Agora não dá mais, até dá ainda, porque já morreu, mas até quando ele estava vivo dava ibope. Então, mas eu sempre disse, aqui, eu estou nesse programa aqui há 13 anos, mais de 13, um monte de anos. Mas eu sempre falei que eu sou o corintiano mais pelezista do mundo. Eu era fã do Pelé. Não sou, né? Sou fã do Pelé ainda. Morreu o Edson, né? O Pelé continua. Né? Você vê, eu nasci em 54. Quando eu tinha 6, 7 anos, foi 60, 61, 62, 63. O Santos ganhava tudo, Pelé. Eu tinha que ser santista. E aí, outra coisa também engraçada, porque eu morava em Agudos, eu esperava, a única televisão que tinha em Agudos, eu esperava ver a luta do Cassius Clay. Sim. De boxe. Nossa, não dava espetáculo. E aí você vê, eu acabei indo jogar, no Santos, joguei contra a favor um pouco, convivi, fui bem na casa dele, alguns churrascos, algumas vezes também. E aí, mesmo nos Estados Unidos, jogo a despedida, são duas coisas que eu guardo como... Nunca você imagina que na infância você vai viver com as pessoas. Eu estava dentro do campo, porque o Cassius Clay foi convidado para ser homenageado no jogo a despedida do Pelé. Ele passou do meu lado, com 12 segundos, quase que eu pulei no pescoço do cara. Depois de moleque, eu vendo o cara lutar. Você era fã dele? Fã dele, de carteirinha, né? O Cassius Clay era bom demais, não? Era bom. O Cassius Clay teve algumas lutas que ele falava assim, eu vou derrubar ele no 3º assalto. Lembra? Derrubava o cara no terceiro. Batia contra quem ele né? batia, ele era muito técnico. Né? Técnico e forte. Dava espetáculo, né? Espetáculo. Ele era forte. Que depois ele se converteu ao islamismo e virou Muhammad Ali, né? E aí depois ele acabou abandonando. Eu estou lendo ainda, não terminei. Então, ele foi um dos convidados na despedida do Pelé, para estar dentro do estádio, né, antes de começar o jogo. Quando ele passou do meu lado, que eu vi que era o cara, você imagina eu, moleque, um monte de segurança, tava? Um monte de segurança, mais de 10, 12 segurança. Eu quase que eu pulei o pescoço do cara, assim, pô, quem tá passando aqui? Então, gente, no futebol tem algumas oportunidades que a gente nunca vai esperar que vai acontecer, né? Porque o garoto também não sabe, vai ler, Cassius Clay era o campeão mundial dos pesos pesados. E ele batia mesmo, ele era bom.
Batia, quer dizer, ele era bom Quando queria, porque ele dava mais espetáculo que, né, quando queria bater, ele batia mesmo. Ele dava, ele falava, e teve aquela luta contra o Sonny Liston, foi isso? Sonny Liston que deu... Contra o Foreman também, né? Foreman, que deixou para derrubar, acho que no 10º assalto. Para luta. Para dar espetáculo. Espetáculo. George Foreman era um touro, e ele batia, derrubava a hora que queria. Realmente era um espetáculo. Às vezes ele brigava, não, eu vou derrubar ele no 3º assalto. E derrubava mesmo no 3º assalto. Ele era fantástico, né? Eu estou lendo ainda a história dele, muito complexa, né? Desde de vida e tal. E a vida é meio corrida, estou lendo uns 3 livros. Um é esse. E eu tenho o Lado Sujo do Futebol. Você já leu? Não. Eu empresto, mas você promete que devolve, ó, tá gravado. Tá bom. Você vai me devolver. Porque teve um aí que me emprestou e não devolveu. Agora eu consegui outra vez. Agora acho que tem, é só entrar, você acha fácil. O Lado Sujo do Futebol. Conta história, hein? Fala os nomes dos vagabundos que roubaram. Né? Fala. Não, e hoje está acontecendo muita coisa errada também. Tem muita coisa errada acontecendo nas apostas. Né? Você viu agora, né, o zagueiro do Santos lá? Isso, já vai começar da cadeia. Lá para cima no norte também está o maior problema lá. Por quê? Porque o empresário banca 5, 6 jogadores no clube, mas faz a aposta, os jogadores fazem o resultado e ele ganha 200 mil por rodada. Isso. Eu sei porque eu trabalhei lá e eu fiquei sabendo de algumas coisas. Agora, esse ano, parece que já teve um jogador do clube lá que desceu para penitenciária, preso. Já tá com... Tem que prender, tem que começar da cadeia nesse país, e tudo, no futebol, na política, tudo. Fez corrupção, roubou. Isso aí muita gente não sabe que está vendo. O que faziam? Por exemplo, falava nas casas de aposta que tinham, fazia 2 jogadores do time, tal time, vão levar cartão amarelo no primeiro tempo. Aí, esse cara que estava ganhando para fazer as apostas, né, os caras apostavam, eu acho que não vai levar, o outro falava, não vai. Ia lá, dava dinheiro para 2 jogadores, e esses 2 jogadores, propositadamente, leva cartão amarelo. Vai só levar o cartão amarelo, segura a bola, o juiz vai bater a falta, você não segura. Ou chuta a bola para longe, o juiz vai dar cartão amarelo. E fora esses índices, está tendo também o resultado, né? Os jogadores estão fazendo um resultado para ganhar. Eles estavam, né? Agora parece que estourou já. Já está a polícia. Na operação pênalti, né? Operação pênalti, coisa assim. Eu não acompanhei isso aí, mas realmente está. Penalidade máxima, coisa assim, a operação. Tem que tacar na cadeia mesmo, tem que acabar com isso. Bem, Fernando, quero agradecer você mais uma vez, hein? O programa está chegando ao fim lá. O Henrique já chegou ali, já gritou, acabou. E a Soninha veio aqui tomar água nossa daqui a pouco. Soninha veio e toma. Obrigado, Soninha. A água está tranquila aí. Toda a equipe aqui que ajudou. A equipe aqui nós temos umas 6, 7 pessoas que ajudam para levar esse programa até vocês. O Henrique está sempre com a gente, o Henrique vem dar o toque, é assim, ó, tal. E aparece ali, terminou, né? Terminando o programa, estamos terminando. Obrigado, viu, Fernando? Tá, eu agradeço também a oportunidade. E a gente que reside em Bauru está sempre à disposição para qualquer coisa, tá bom? Obrigado. Vamos voltar outras vezes para contar, mas tem mais história aí. Tem história, não deu tempo. Quantos times você jogou? Fala. 16. Jogou em 16, é que só falamos aqui do Santos, do Comercial e do Santos. Comercial e Santos. E do Santos. Atlético Paranaense, Londrina, Náutico, Marília, Guarani, esses aí são os maiores, fora o Santos, né? Mas tem um time que você não jogou, velho. Bom, Cascudo do Havaí. Eu já não. Mas Juvenil do Atlético. Agora não dá mais. Quem sabe antes, se vamos eu colocar prótese na perna esquerda, não tinha como jogar. Cascudo eu já estava velhão, mas lá no Juvenil do Atlético de Piragi, você vai em Piragi naquele lanchonete lá no restaurante Castelinho. Sim. O dono lá, o Carlos Cury, ele e o Ricardo. Fala, Cury, quem é uma homem esquerda que você viu aqui? Baixinho jogar. Nosso time nunca perdeu. Nós éramos infantil, jogávamos descalço. Aí passamos a jogar, jogamos anos descalço, vocês têm que jogar de chuteira. Pegamos chuteira, jogar de chuteira. Aí, mas você não pode ser mais infantil, tem que ser juvenil. Então aí passamos a ser juvenil. E juvenil do Atlético de Pirajuí. Acho que jogamos uns 5 anos juntos. Aí começou o tiro de guerra, 3 foram para o tiro de guerra, 2 foram fazer faculdade, aí acabou o time. Obrigado, Fernando. Falou, agradeço também. Um abraço, Fernando. Obrigado a todos os meus companheiros que nos prestigiaram aqui. Obrigado a você, telespectador, que é a razão de ser desse programa, né? Graças a você é que esse programa é uma das maiores audiências esportivas do interior de São Paulo. Muito obrigado, hein? Obrigado a toda a cúpula da televisão, tão em reforma que você percebeu aí. Isso aqui vai ficar um brinco, melhor do que é, hein? Tá lindo isso, mas vai ficar melhor ainda. O Renato, o Zaido, o Renatinho estão trabalhando para fazer disso aqui um espetáculo. E tá o
Você viu o Amantini também aí? O Amantini está ajudando aqui, o Amantini também. O Amantini é bom político, hein? Conhece tudo da região, o Amantini, o que eu fazia lá no passado, liderava a região, agora o Amantini está fazendo aí. Abração, Amantini. E dá um abraço, principalmente um grande beijo num grande amigo meu, que é o meu maior estímulo para eu fazer programa, a quem eu convido, né? Trazer com segurança o pessoal para cá. Esse cara está sempre comigo. Meu amigo Jesus Cristo. Beijo para você, cara. Tamo junto.